Olá, eu estou a filmar de noite, por isso aviso já que a luz não vai ser a melhor. Estou mesmo a filmar com a luz dos candeeiros e é o que há, enfim. Então, como eu tinha prometido no último vídeo, eu vou trazer as opiniões de dois livros, um que eu abandonei e um que eu terminei hoje e que gostei. O primeiro, não gostei mesmo nada, e então vou falar sobre este livro primeiro e até tenho aqui algumas curiosidades engraçadas para falar sobre este livro, ok? Portanto, o livro que eu abandonei foi este, da Mafalda Ivo Cruz, Os, publicado pela Dom Quixote, e tem aqui atrás a fotografia da senhora, que depois no vídeo anterior que eu falei deste livro, tive um comentário da Elsa, e a Elsa conhece a Mafalda. Conhece a Mafalda dos tempos de escola, de conservatório. Porque, como diz aqui, eu também li, ela fez o curso de piano no Conservatório de Lisboa e depois foi bolseira em França e acho que chegou a viver lá muito tempo, não sei se ainda vive, não faço ideia. A biografia não é muito extensa e diz que tem mesmo vários romances publicados e, como vocês podem ver aqui, já ganhou uma data de prémios e está então finalista por um prémio Pen Club Narrativa por um romance que se chama Europa Pequena, Pequena Europa, não sei, eu vou deixar aqui. Vou então falar um bocado deste livro para vocês terem uma ideia do que isto é e porque é que eu não gostei. O livro não tem uma narrativa linear. Vocês são atirados para a história e o que vocês têm é uma espécie de fluxo de consciência, mas com pouco nexo. Vocês não percebem o que é que está a acontecer num dado momento da história. Vocês são despejados na história como se estivessem no cérebro de uma pessoa. O que é que eu, ao fim de 95 páginas, posso dizer do livro? Alguns personagens, posso-vos dizer alguns personagens. Vocês têm uma atriz e vocês percebem que ela sofre de violência doméstica, que se chama Gertrude, ou Gertrude, não sei se ela é alemã, não faço ideia. Vocês aqui não sabem onde é que isto se passa. Podia ser em Lisboa, podia ser na Alemanha, podia ser em qualquer lado. Tem um homem que se chama Os, que eu acho que é a pessoa que passou o tempo na prisão. Pelo menos vocês têm aqui um personagem que passou algum tempo na prisão, e eu acho que é este, o Os. Vocês têm um taxista, ela menciona também um taxista, uma criança e uma inglesa. Qualquer coisa assim no género. Portanto, vocês têm pequenas nuances de personagens, mas não ficam a conhecer ninguém a fundo. Sabem que existe algum problema relacionado com violência doméstica, que alguém cometeu um crime, daí um personagem estar preso, que eu acho que é o Os, mas não têm muita noção do que é que está a acontecer. Portanto, a narrativa não é linear, não cativa ninguém, pelo menos eu não gostei de nada, então sou capaz de deixar aqui algum certo para vocês terem noção mais ou menos como é que a coisa funciona. Dei uma estrela porque não me estava a cativar, eu estava-me a forçar completamente para continuar o livro e não estava a gostar nada. Então este tinha sido escolhido para um desafio da Maratona Literária Outono-Inverno 2017, que era um livro com uma capa de tons escuros. Acho que era este. Pronto, eu queria começar com uma coisa pequena, e ele é pequeno, tem 200 páginas. Queria começar com uma coisa pequena, com uma coisa fácil de ler, dar uma oportunidade a uma autora portuguesa que eu não conhecia, mas realmente não, isto não deu para mim. Cheguei a perguntar à Elsa se ela queria que eu enviasse o livro, mas realmente eu, depois de uma opinião assim, acho que não despertou assim muito interesse. Mas é curioso a escritora ter sido amiga da Elsa. Eu vou deixar aqui o comentário da Elsa para vocês terem uma ideia do que ela disse. Eu achei muito engraçado, porque ela disse que era uma senhora muito calada, muito introvertida e que a Elsa não a imaginava a escrever. Pronto. É assim, o livro é muito barato. Muito barato. Eu sei que o João também o viu lá na feira do Palácio Cristal. Ele estava lá, eu também o vi. Este por acaso mandei-o vir, não sei se na FNAC, eu penso que sim. Porque ele é mesmo muito baratinho. Vocês arranjam isto a menos de 3 euros. Muito fácil. E pronto, é arriscar. Nem sempre corre bem. Pronto, está aqui a opinião meia aldrabada deste livro, mas eu realmente não o terminei. E quem o terminar, por favor, se ler este livro e vir o vídeo depois, num futuro, escreva o que é que achou do livro, se tem uma opinião diferente da minha. Ok? Portanto, está aqui este que eu não gostei nada e abandonei. Ok?
E supostamente foi um dos culpados por o projeto da Dora, do Lê Como Estiveres, maratona fim de semana, não ter corrido nada bem. Porque eu tinha este livro e não me estava a apetecer nada a ler este livro. Enfim, pronto, eu culpo este livro. O outro livro que eu peguei, a seguir a este, queria desanuviar um bocado. Estamos nos últimos dias de outubro e havia 2 projetos a decorrer e eu tinha participado num, mais ou menos, que era o projeto da Elisa, do Outubro Vitoriano, com o livro do Chesterton. E foi como eu expliquei à Elisa, como no livro eles não mencionam datas. O Chesterton escreveu o livro, aliás, publicou o livro depois da morte da Rainha Vitória. Isto era assim um bocado, não se adequava muito ao desafio. Então eu já tinha esta vontade de escolher outro livro. E depois ainda tinha um desafio que eu queria participar, que era o desafio da Catarina, Sede Infinito, que era o Outubro Gótico. E como estes géneros, eu podia até escolher um livro do período vitoriano com elementos góticos. E para mim, fazer este 2 em 1 era o que fazia mais sentido, porque estamos mesmo nos últimos dias do mês. Então, o livro que eu escolhi foi este, do Henry James. Isto foi requisitado na biblioteca, porque eu não tenho este livro, que é o Calafrio, do Henry James, então. Este livro tem vários títulos em português. Vocês têm uma edição publicada pela Relógio d'Água, que eu posso deixar aqui a capa, que é A Volta no Parafuso. Depois tem uma mais recente, publicada pela Sistema Solar, que é O Aperto do Parafuso. O Aperto do Parafuso. Esta também existe uma outra publicada pela Europa América, acho eu, ou pelo Diário de Notícias, não tenho a certeza. Mas também tem este título, Calafrio. Então o título em inglês é The Turn of the Screw, que quer dizer então estas da Relógio d'Água e da Sistema Solar estão mesmo traduzidas quase à letra, que é mesmo o rodar do parafuso, não é? Qualquer coisa assim do género. E que significa, é uma expressão em inglês que significa uma situação que já é má ficar ainda pior. Portanto, tornar uma situação má numa situação ainda pior. Eu achei que este título está adequado ao livro. Portanto, como é difícil traduzir expressões idiomáticas de uma língua para outra, acho que faz sentido, porque até ao longo do livro a personagem principal diz constantemente que está a sentir calafrios. Antes de entrarmos então na parte da história, dizer assim algumas coisas sobre o Henry James, que foi um escritor americano que nasceu nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, em 1843, e que morreu depois em Londres em 1916. Portanto, o Henry James era americano. Conviveu com personalidades como o Dickens, com a George Eliot, portanto conviveu com muitos escritores famosos do século XIX. Escritor vitoriano. Este livro em especial foi publicado numa uma espécie de jornal, não fascículos, mas publicado num jornal semanal que era o Collier's Weekly. Eu vou deixar aqui as imagens, porque essa publicação deste conto longo, que acaba por ser um conto, mas um formato um bocado mais longo, tinha ilustrações. E eu, à medida que for falando da história, vou pôr aqui algumas ilustrações que retratam certos momentos da história. Isto é uma história dentro de uma história. O nosso narrador, do primeiro capítulo, está a ouvir, aliás, do primeiro e do segundo, se não estou em erro, está a ouvir uma história de outra personagem, que se chama Douglas. E o Douglas, vocês imaginem este ambiente à volta de uma lareira, com algumas pessoas à volta, talvez um hotel, uma pensão, qualquer coisa assim do género, e temos este personagem, o Douglas, que tem um manuscrito que foi escrito por uma preceptora, que já morreu, e que lhe deixou este manuscrito. Aliás, o Douglas não tem um manuscrito com ele, está à espera que o manuscrito chegue para contar esta história, e o nosso narrador então está ansioso por ouvir esta história que, não é, sem televisão nem nada, isto era o que entretinha as pessoas na altura, não é? E então é o Douglas que conta a história. Na verdade, o que o Henry James faz é, a partir de um certo momento, nunca mais fala nestes personagens, nem neste narrador, nem neste Douglas, nem nada disto. O que nós temos a partir daí é o manuscrito da preceptora. Ponto final. É um manuscrito da preceptora. E quem era esta mulher? Esta mulher tinha 20 anos e o episódio que ela vai contar é sobre quando ela foi contratada por um senhor para ir tomar conta dos seus sobrinhos numa mansão, numa casa que ficava numa zona chamada Bly, ou Bly, não sei dizer. Não faço ideia como é que se diz, como é que se pronuncia.
O único pedido que este senhor fez à preceptora foi que ela, e ela era uma rapariga nova, tinha 20 anos na altura, foi que ela não o incomodasse com absolutamente nada. Nada. Portanto, que tomasse conta dos sobrinhos e que não o incomodasse com nada. Não queria ouvir mesmo falar de nada sobre o que se passasse na casa, ok? E esta preceptora fica... Pronto, está bem. Compreendo, não é? É um homem, não quer estar a lidar com este tipo de coisas que são normalmente associadas a mulheres. Portanto, ainda assim, com estes temas um bocado machistas, não é? O homem não quer ser incomodado com problemas de crianças e de mulheres. E a preceptora concorda. Na verdade, um dos fatores que faz com que ela concorde é o facto deste tio das crianças ser atraente. E ela sente esta atração física por ele. Na verdade, ela também é uma moça bonita. E isso contribui também por ela ter sido contratada, como depois o Henry James aqui explica. E ela então vai para esta mansão, e lá na mansão a única... Vocês percebem que existem vários empregados, não é? Mas ela toma contacto principalmente com a governanta da casa, que se não estou em erro chama-se Mrs. Gross. Acho que era Mrs. Gross. Na casa ela encontra-se logo com o primeiro sobrinho, aliás a sobrinha, que se chama Flora, que é uma menina pequenina. E ela fica encantada, uma criança mesmo doce, assim, daquelas que não dão trabalho a ninguém, mesmo querida. E a preceptora fica, pronto, está bem, vou ter o trabalho facilitado, que esta criança não vai dar trabalho nenhum. E gosta mesmo da menina. Mais tarde chega o irmão da Flora, que é o Miles, que está a vir de um colégio interno para rapazes, não é? Como era estilo na altura. E mesmo a governanta diz à preceptora, olha, se você gosta tanto da menina, você vai gostar ainda mais do rapaz, que ele ainda é mais querido. E a preceptora fica toda encantada com as crianças que têm de tomar conta. Portanto, vocês têm esta aura de muito bem-estar dentro da casa. E chega o menino e ele realmente é um encanto. E as crianças são mesmo fantásticas para a preceptora. E ela gosta muito, muito deles, são mesmo muito bem comportados. As coisas começam a complicar-se quando a preceptora recebe uma carta do colégio a dizer que o miúdo tinha sido expulso. Portanto, o miudito, eu acho que ele andava ali à volta dos 10 anos, mais ou menos, e a menina era mais nova. E ele foi expulso do colégio. E ela começa-se a perguntar, então, mas que raios, que motivo é que o colégio tem para expulsar assim uma criança tão querida? Não é? Nada disto fazia muito sentido. Mas pronto, ela toma uma resolução, ela fala com a governanta, não vamos dizer nada ao tio, foi isso que ele nos pediu, pediu-nos que não o incomodássemos, e é isso que elas fazem, não incomodam ninguém. Mas a preceptora fica com isto na cabeça, não é? Porque é que o rapaz foi expulso? Não é costume, um colégio não expulsaria assim um jovem, uma criança, sem razões. As características góticas do livro vêm então destas visões que a preceptora vai tendo de pessoas. Pessoas do outro lado da janela, pessoas do outro lado dos lagos que eles visitam. E a primeira pessoa que lhe aparece é um homem. É um homem, eu penso que do outro lado da janela, eles estavam lá num serão qualquer, e do outro lado da janela está um homem. E ela faz a descrição deste homem à governanta, e a governanta, depois de muito tempo, de muita pressão por parte da preceptora, ela confidencia finalmente que conhece esse homem. E esse homem tinha sido um empregado dessa casa, onde eles estão, chamado Quint, que tinha trabalhado para eles, e a governanta acaba por dizer que ele era um homem um bocado estranho, um homem perigoso. Mas não diz nada do que ele fazia, de porque é que ela faz essa descrição dele. Portanto, vocês ficam sem saber. Por isso, simplesmente. A outra visão da outra pessoa que ela vai ter, a preceptora, é de uma mulher muito bonita, mas assim, fantasmagórica, não é? É um fantasma que ela está a ver. E ela vai então tirar satisfações novamente com a governanta, mas no íntimo dela ela já sabe quem é aquela outra mulher. E era nada mais, nada menos do que a preceptora anterior a ela, que ela tinha sabido logo no princípio da história que tinha morrido. Ok? Portanto, vocês já estão a ver de onde é que vêm os elementos góticos da história. São estas visões que a preceptora vai tendo que a vão começar a deixar um bocado paranoica. E ela vai começar a suspeitar se as crianças, na verdade, veem também as figuras e fazem que não veem, porque ela desconfia que eles tinham alguma espécie de relação. E a governanta depois lá explica e vocês ficam assim com uma breve explicação muito subentendida do tipo de relação que o Quint tinha com a antiga preceptora.
que de certa forma marcou as crianças. Pelo menos é a opinião da governanta. É isto que vocês têm na história. Portanto, é esta mulher a tentar perceber estes enigmas, a tentar associar estas figuras fantasmagóricas às crianças. E estas que não são crianças quaisquer. Aliás, a Flora, vocês não têm muita Flora, embora tenha ali um episódio junto ao lago. O personagem com maior relevo dos sobrinhos, não é? Destas crianças, é o Miles. O Miles é a criança que vai levar esta preceptora quase à loucura. Portanto, é este o ambiente que vocês têm no livro. E eu gostei muito. Eu gostei. 4 estrelas. Não 5, porque o livro não é desenvolvido até esse ponto. Precisava de um bocado mais de desenvolvimento das personagens, não é? É um livro muito curtinho. Isto é um conto alongado. Não chega a ser um romance. Aliás, os ingleses chamam novela a isto. E eu gostei. Se é capaz de me ter medo? Não. Eu vi também o comentário da Silvéria, que ela comprou o livro também nessa feira. E algumas pessoas, ela tinha ouvido, algumas pessoas lhe tinham dito que o livro desiludiu. E é assim, vocês não podem ir para um livro destes à espera de sustos. Não. O que o Henry James faz é brincar com esta aura de sobrenatural, não é? Porque nestas alturas era muito fácil acreditar no sobrenatural. Aliás, as pessoas não tinham muito com que se entreter, não é? E acabavam mais por pensar neste tipo de coisas. E ele criou muito bem então esta aura de desconfiança. Será que as crianças estão relacionadas com estas personagens fantasmagóricas, estes mortos, não é? Que estão a assombrar a vida desta preceptora tão nova? E existem algumas interpretações que vocês podem fazer, não é? Eu não vou dizer como é que acaba o livro. Aliás, o final eu até diria que é um bocado anticlimático, porque eu pensei que depois voltássemos à narrativa do Douglas, na sala com as pessoas e ele a contar a história do manuscrito. Não. Portanto, o Henry James não faz isso, e eu acho o final então um bocado anticlimático nesse sentido. Mas vocês conseguem fazer algumas leituras do livro. Eu nem quis ver vídeos de opiniões deste livro. Já tinha visto alguns há alguns anos, mas agora recentes não vi. Precisamente por isso, porque eu queria tirar as minhas próprias conclusões. É muito difícil vocês fazerem uma leitura única do livro. Seria muito fácil vocês dizerem, não, a preceptora está louca e ela está a ver coisas e as crianças não têm nada a ver com isto. E depois vocês podem fazer outra leitura, que é as crianças estão mesmo... veem estes personagens também, estes fantasmas, e não dizem nada à preceptora. E a intenção delas é levá-la à loucura. Principalmente o Miles, que tem esta... Ele, por algum motivo, foi expulso do colégio, não se esqueçam. Portanto, é um livro que eu recomendo. Para começar, Henry James, acho que está porreiro. O Henry James tem um livro naquele projeto do Expresso, que é o Retrato de uma Senhora, que eu quero ler, e eu gostei deste livro. Gostei mesmo. Uma curiosidade desta edição. Esta edição tem páginas trocadas. Portanto, por exemplo, se eu estivesse a ler a página 93, não é? Eu, supostamente tinha que ir para a página 94, mas não. A continuação estava na 95 e eu depois, para ir para a 96, tinha que voltar à 94. Olha, assim uma confusão. E eu, ao princípio, não estava a perceber o que é que se estava a passar, porque a história não estava a fazer sentido. E era isto. E aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Portanto, não peguem nesta edição se encontrarem esta, não. Ele aqui menciona, não sei se vocês conseguem ver, Os Outros, do Alejandro Amenábar. Eu vi este filme com a Nicole Kidman e o que eles dizem é que o filme foi inspirado nesta história. E eu, sim, vejo isso. As situações são um bocadinho diferentes. As crianças, se não me engano, no filme dos Outros tinham uma doença qualquer que não podiam vir cá fora, não podiam estar ao sol. Acho que era isso. E a Nicole Kidman não era preceptora, era mãe delas. Mas sim, havia lá uma governante, havia lá uns fantasmas. E sim, é daí que vem a inspiração. É daqui que vem a inspiração para esse filme. E é um filme que eu tenho que rever. Ainda há pouco, num vídeo qualquer, a Dora falou nesse filme por causa de uma cena com um vestido de noiva, se não estou em erro, de uma das crianças. Uma cena muito assustadora. Eu sim, lembro-me dessa cena. Então, recomendo o livro. Para quem gostar então de histórias do século XIX, acho que não vai ter dificuldade nenhuma, vai gostar. Então, para este ambiente agora de inverno, outono e assim, acho que combina muito bem. E Mafalda Ivo Cruz, pronto, uma desilusão. Mas se alguém
tiver lido mais alguma coisa da escritora e recomendar outro livro dela que eu possa experimentar, pronto, também não vou desistir já da senhora. Ok? Uma antiga colega da Elsa. Tchau, pessoal.